Mas se a transparência não se faz com essa facilidade também, numa facilidade virtual, de modo que daqui de onde nós estamos, nós conseguiremos acessar toda essa questão planificadora orçamentária de qualquer município do Brasil, de qualquer estado e da própria União, se isso é de fato um facilitador, em termos de difundir e universalizar o conhecimento a respeito de uma atuação governativa, de carona vem uma outra questão. Porque se as pessoas começam a ter essa informação, e essas pessoas são os destinatários da ação governativa, é claro que a exigência por uma eficiência passa a ser maior. Então, não queremos mais, e aí falo também em meu nome, não queremos apenas e simplesmente governos legais, no sentido de formais, e governos transparentes. Nós desejamos que os governos sejam eficientes. Então, se nós pudermos atacar aquelas necessidades comunitárias com um volume de recursos menos X, tanto melhor, porque a grande tônica hoje das grandes discussões é exatamente a falta de recursos públicos, notadamente nos municípios, onde grande parte de suas receitas já estão comprometidas com algumas obrigações chamadas de obrigações constitucionais. É o caso da educação, é o caso da saúde e é a limitação de próprio gasto com o pessoal, onde no município foi estipulado em 60%, juntando-se aos outros 25% e 15% de educação e de saúde, a soma já fecha em 100%. E alguém perguntaria, então não sobrou nada para capital nem para investimento. Não é bem assim. Mas de qualquer forma, o governo há que se pautar pela eficiência, pela economia e, sobretudo, pela moralidade, sobretudo pela impessoalidade. Essas, vamos dizer assim, até virtudes e não só princípios, essas virtudes deverão ser introjetadas, penso eu, no próprio gestor. O gestor deverá atuar com base nesses princípios, porque se ele estiver em pé nessa base de atuação, e essa base de atuação está alimentada por esses elementos, evidentemente que ele não poderá trair quaisquer desses elementos sob pena de fraudar o próprio sistema, ou seja, haverá, caso contrário, uma incompatibilidade entre a sua atuação e os princípios que ele, por dever legal, deve prestigiar em razão do próprio sistema. Aqui, então, alguns elementos dessa base de atuação, e também, se nós desenhamos essa base de atuação para o gestor, nós podemos esboçar o seu foco de atuação, ou seja, ele já tem o local de onde irá exercer a sua nobre atividade, e a partir dali, ele então focará, obviamente, penso eu, a comunidade. Focará a comunidade, focará as necessidades comunitárias e logo viria assim a pergunta, mas como captar, como sentir do núcleo social essas necessidades? Penso que os instrumentos para isso já existam, já há vários instrumentais disponibilizados para que essa captação se dê. Ocorre no presente instante que nós não temos muita prática, nós não temos hábito na utilização desses mecanismos de captação, não da vontade, somente da vontade popular, mas da captação das próprias necessidades comunitárias. É possível que se parta do setorial para o geral, perfeitamente possível. E nós temos que considerar que, se nós estamos com esse número grande de municípios, um número que
pode ser considerado até mesmo excessivo, nós temos que lembrar também que apenas 20% desses 5.000 e quase 600 municípios tem mais do que 20 mil habitantes, ou seja, a grande esmagadora maioria desses núcleos associativos no Brasil são cidades de pequeno ou pequeníssimo porte. Então, não é e não será difícil obter essa qualificação em relação à necessidade comunitária. Bom, de que maneira? Há diversas experiências, muitas experiências. A experiência das associações de bairro, as lideranças comunitárias, as associações representativas, que no caso, e em se falando de associação representativas, elas têm, na verdade, um dever constitucional de participar do planejamento local. Há uma regra escrita na Constituição Federal que quase ninguém lê, e se lê não a materializa nos mais de 5.000 municípios, que é a seguinte: a lei orgânica do município, ela deve prever, deve instrumentalizar as associações representativas para que elas possam influir no núcleo de decisões em relação ao planejamento da cidade. Então, vista a situação de uma maneira teórica, inicialmente, o gestor, ele poderia muito bem olhar para esse seu foco de atuação e verificar ali quais os pontos de tensão, quais os fatores reais que emergem naquela sociedade e permitir ele que a sua, vamos dizer assim, o seu planejamento contenha também, na essência, a ingerência desses núcleos que clamam por uma necessidade, ou pelo suprimento de uma necessidade ou de outra. E com isso estaria sendo materializada essa possibilidade da associação representativa participar do planejamento municipal. Agora, a Constituição se vale exatamente dessa expressão, planejamento municipal. E aí eu torno aquela questão do planejamento, que foi focada no princípio, e onde eu disse que a própria palavra planejamento, ela é multifacetária, é plural, não é um planejamento ímpar. O planejamento não é divorciado de quaisquer outros elementos. O planejamento é um processo, é algo que não cabe em escaninhos, é algo permanente, é algo que deve ser feito, avaliado e tocado dia a dia. Os nossos alunos poderão verificar também que eu havia escrito na chamada da videoconferência o seguinte: foi uma reflexão a respeito desse tópico gestores, a nossa esperança, a esperança do futuro. Eu registrei que o município não é bastante em si mesmo, tendo a sua existência condicionada a diversos fins. O cenário formal comunitário, ele contrasta e antagoniza com o real e com o ideal. Por isso, a atuação do gestor é uma esperança para todos nós, é uma esperança para o futuro e também é uma possibilidade da efetivação das potencialidades locais, realidade na qual eu particularmente sempre acreditei. Então, uma vez que o cenário esteja assim desenhado, verificando-se como se agita o poder no município, verificando-se, identificando-se essas necessidades comunitárias, agitando-se também as possibilidades governativas, verificando-se aspectos relativos aos instrumentos de gestão pública, partindo da forma para o seu conteúdo e falando também dessa situação dos gestores, o que eles significarão para os
as comunidades locais, é que nós devemos rumar para o nosso fechamento, para o fechamento da minha participação hoje, utilizando o tempo que me resta, para dizer que, na verdade, todas essas ações que serão estabelecidas e serão desenvolvidas, elas se submeterão a controle. Elas estão inevitavelmente sob controle. Controle de quem? Olha, se a base da atuação falou em transparência, diz, a transparência levará a um controle hoje mais efetivo por parte dos cidadãos. Então, o controle chamado de controle social é algo que está em grande evidência. A administração pública, também por força da Constituição, deve manter o chamado controle interno administrativo. Atualmente já não se vê mais, ou não deve ser visto mais, o controle interno como um inimigo do administrador. Muito pelo contrário, são parceiros. E o próprio controlador interno deverá estar municiado dessa visão toda que acabamos de expor. Mas não seja o controle pela via dos cidadãos, seja o controle pela via da Câmara Municipal, no caso dos municípios. É importante salientar que a Câmara hoje está municiada de mecanismos mais efetivos para a tomada, para avaliar a prestação de contas que deverá ser feita ao cabo de um determinado exercício financeiro e mandato político. Hoje há uma atuação muito efetiva também do órgão que auxilia a Câmara Municipal, que é o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas hoje, todos os 33 tribunais de contas que existem no Brasil, eles também têm se manifestado no sentido de não se contentar nem um pouco, aliás, nem um pouquinho, com a questão da legalidade. Então, retomo aquilo que falei, a base de atuação, ela transcendeu ao legalismo para dar espaço a outros princípios, a outros marcos de gestão. Se fala muito hoje nas Cortes de Contas, quando da apreciação das contas locais, do controle de gestão. E controle de gestão é algo que foca diretamente o trabalho do nosso aluno, o trabalho do nosso gestor. Ou seja, há que se verificar se quando do estabelecimento daquelas metas, quando do estabelecimento daqueles instrumentos governativos, se considerou parâmetros A, B e C. Passamos para a execução desses parâmetros A, B e C, executamos esses parâmetros e lá adiante, quando for a hora de se proferir o veredito final, vamos dizer assim, é que as Cortes de Contas estão avaliando se a gestão foi eficiente, se houve uma gestão econômica racional, impessoal, moral e etc. Porque o legal, como eu disse, é muito pouco. Então, tudo hoje que o gestor for executar, em termos de municiar o agente político, ele deve ter essa avaliação ampla, essa avaliação aberta e jamais uma avaliação fechada.